aos convites. Muito obrigado novamente pela sua exposição. Eu, de imediato, então, passo a palavra ao colega Pedro Adami, que também dileto amigo, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, presidente do nosso Instituto de Estudos Tributários, o IET, doutorando em Direito na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, mestre em Direito pela URGS, advogado, consultor e também membro da Comissão Especial de Direito Tributário da nossa OAB. Pedro, a palavra é tua. Muito obrigado, doutor Rafael, meu querido amigo e presidente da comissão, que eu com muita honra participo, não tão ativamente quanto deveria, mas prometo melhorar a minha participação. Eu vou ser bastante breve, em virtude de tudo que nós já ouvimos do doutor Gustavo Brigagão, que muito bem mencionou os principais problemas do plenário virtual com dados objetivos, que são absolutamente incontestáveis, né? O que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, então, corresponde, se não me engano, doutor Gustavo, a mais ou menos 15 anos de decisões somadas, né? Então, a gente tem, certamente, uma catatuba de decisões que não permitem uma reflexão mais aprofundada que as matérias tributárias, sabemos todos, exigem, né? Eu vou, então, tratar de alguns temas específicos que eu abordei neste artigo, que agradeço a referência ao Dr. Gustavo. E, obviamente, vou fazer um pequeno comentário, já elogioso, obviamente, à palestra do professor Rasa, porque o que a gente tem visto efetivamente é um Supremo que olha para o lado errado ao tomar as decisões, né? Olha para o direito orçamentário e, de alguma forma, esquece que antes do direito orçamentário, na nossa Constituição, nós temos o sistema constitucional tributário, né? Então, não há aqui, efetivamente, né, diminuir a importância do orçamento ou das contas públicas. O problema é que essa não é uma equação que se resolve olhando apenas para um lado, né? As contas públicas são absolutamente necessárias, né? Sua saúde e rigidez devem sim ser mantidas. Mas isso não deve ser feito à custa dos direitos fundamentais do contribuinte, que, vejam, nada mais são do que direitos de liberdade, propriedade e dignidade. É sobre isso que nós estamos falando quando falamos em direitos dos contribuintes, né? Mas, especificamente sobre o plenário virtual, eu vou tratar, então, de dois aspectos que me parecem muito relevantes. E o primeiro é sobre a função da deliberação, né? Como o doutor Brigagão falou, colegiados decidem discutindo, debatendo. E vejam que a gente não precisa ir muito longe. Pensem na nossa prática diária, aqui estamos entre advogados, né? Como funciona? Poucos de nós se sentam sozinhos na frente da tela do computador, olham o processo e resolvem sem trocar nenhuma ideia, né? A maioria de nós troca uma ideia com o sócio, com o colega, com o advogado. Quantos de nós aqui não ligamos para um colega dizendo, olha, eu gostaria só de testar algumas ideias, a saber, enfim, para ver o que tu acha, né? Então, essa troca de ideias... Para sair da live da OAB. Essa troca de ideias é absolutamente necessária, né, no dia a dia das pessoas, né? Não há nenhum problema, tá? Então, nós precisamos trocar de ideias para melhorar as nossas ideias, né? Eu só consigo aprender mais se eu aprendo com os outros, né? Senão eu me fecho nas minhas próprias certezas e eu não tenho, então, o contra-argumento. Vejam que o argumento sozinho, ele só é válido se houver o contra-argumento e nessa disputa o meu ficar de pé. De nada adianta eu largar o meu argumento, a minha ideia, receber a crítica e ficar absolutamente certo, mesmo que a crítica seja devastadora. Não é assim que funciona um órgão colegiado.
Não é assim que funciona a sociedade. Nós precisamos, então, trocar ideias. Nós precisamos do argumento e do contra-argumento, né? E para isso nós precisamos de mais de uma pessoa. E não da mera soma de ideias, não da mera adição de posições, né? Aqui a gente pode, se a gente quiser, lembrar lá da política do Aristóteles, né? No qual ele vai falar da sabedoria da multidão. E ele vai dizer que mais pessoas, né, julgam melhor uma obra de arte, uma comida. E vejam, é exatamente isso que a nossa Constituição fez. Se nós lermos a nossa Constituição, nós vamos ver que a deliberação é uma obrigação para todos os órgãos colegiados. A forma pela qual a nossa Constituição organizou o Poder Judiciário demonstra que a deliberação é uma obrigação de todos os tribunais compostos por mais de um juiz. Então, na primeira instância, nós temos uma espécie de deliberação, que eu já vou tratar, que é aquela deliberação entre o juiz e as partes. Quando nós chegamos aos tribunais, e obviamente aos tribunais superiores, nós temos duas espécies de deliberação. Tá? E essa deliberação, ela é pressuposta ou obrigatória por uma razão bastante simples. A Constituição estabeleceu que eles são órgãos colegiados. Tribunais são órgãos colegiados. Desembargadores e ministros não julgam sozinhos. As decisões monocráticas são exceção. As decisões colegiadas são a regra. Logo, o que nós temos é que a deliberação é uma imposição constitucional. Então, vejam, o Constituinte, sabendo que as decisões colegiadas devem, então, serem objeto de discussão, de argumento, de contra-argumento, coloca números ímpares, para que não haja empates. E a partir daí, o que a gente tem é que esses membros desses órgãos colegiados são obrigados a discutir entre si, são obrigados a debater, são obrigados a deliberar. Tudo bem? E somente com essa deliberação é que nós teremos uma decisão absolutamente legítima do ponto de vista constitucional. Tá? De nada adianta, como mostraram o professor Brigagão e o professor Carrasa, nós termos razões que andam paralelas. Nós sabemos, desde do primeiro, do nosso ensino matemático básico e da física, que as paralelas não vão se encontrar. Se nós colocamos 11 razões paralelas, elas podem absolutamente ficar incomunicáveis. E essa decisão, onde não se tem um fundamento, uma ratio decidendi, doutor Brigagão, que nós não sabemos o que decidiu o tribunal, ela não tem aquela legitimação pressuposta pela Constituição que obriga a deliberar. Bem? E aqui, então, eu gostaria de tratar de duas formas de deliberação, quando nós chegamos nesse patamar dos órgãos colegiados no Poder Judiciário. Então, tribunais e tribunais superiores. Tá? Nós temos a deliberação interna. A deliberação interna é aquela realizada entre os ministros, entre os julgadores. E essa deliberação é a que pressupõe troca entre eles. Eles não são átomos colocados juntos e que simplesmente manifestam uma opinião. Não. Eles precisam debater, deliberar, para que, uma vez deliberando, cheguem a um resultado do tribunal e não da mera soma dos ministros.
Isso é o mais relevante. A deliberação, a argumentação, o debate, a discussão, muitas vezes acalorada, né? A gente lembra aqui, há alguns anos, do nosso Supremo, os debates bastante acalorados que nós tínhamos, né? Vejam que isso leva a uma posição do tribunal e não a mera soma de posições individuais. Isso é muito relevante. Quem decide não é o ministro Gilmar, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fachin, a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Fux. Não. Quem decide é o Supremo Tribunal Federal. Isso é que deve ser relevante. E não é o Supremo Tribunal Federal, como instituição, ele não é a mera soma das individualidades. Ele não é. Ele é muito mais. Tanto é assim que, se nós tivermos uma troca integral dos ministros, as decisões permanecem. Não há nada que diga que aquela decisão pertence ao ministro. A decisão é institucional. E é por essa razão que essa deliberação interna é tão relevante. É a troca entre os ministros. E vejam, a Constituição colocou notório saber. Por que ela pede ou exige que os ministros detenham notório saber? Exatamente para isso. Para que possam, entre eles, conhecedores que são do direito, debater, discutir e chegar à melhor resposta, aquela mais adequada do ponto de vista constitucional. É isso. Essa deliberação interna, então, ela é absolutamente anulada, erradicada, ela é inexistente no plenário virtual. Nós não temos deliberação interna no plenário virtual. Aqui, como eu escrevi naquele artigo, a quem agradeço profundamente a menção, doutor Brigagão, o plenário virtual é a vitória da adição sobre a deliberação. A gente faz uma soma básica em vez de deliberar profundamente sobre os temas. Então, temos 6 votos a favor, está ganho para o lado A ou B. É só isso. As razões, efetivamente, o que decidiu o tribunal, ficam de lado. O que nós temos é a soma dos ministros 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e não a posição do tribunal. E aqui eu chego, então, ao último ponto que eu gostaria de mencionar, que é a segunda forma de deliberação, a deliberação externa. Deliberação externa é aquela que coloca em debate todos os atores sociais, todos os interessados. E nesse ponto, então, entram os advogados. E aqui é preciso, apesar de que todos conhecem, que a gente lembre que a nossa Constituição, no artigo 133, deu um destaque para a atuação dos advogados. Todos nós somos essenciais à administração da justiça. Ou seja, no momento que os advogados não podem mais desempenhar as suas atividades, nós teremos uma falha na administração da justiça. E essa atuação, ela faz parte da deliberação externa. A deliberação externa, então, é não apenas entre os ministros, mas todos os atores sociais, advogados, partes, entidades associativas, amici curiae, todo mundo que participa do processo participa da deliberação externa. Mas, obviamente, o advogado exerce um papel de destaque nisso. Vejamos o seguinte, o professor Roque tem uma longa tradição de sustentações orais perante o Supremo Tribunal Federal. Dr. Roque, vejam, na sua larga experiência, quantas não foram as vezes que o senhor, ou o senhor estando presente, não precisou chamar por uma questão de ordem.
para corrigir talvez uma matéria fática, né? Vejam que o plenário virtual impede isso. A sustentação oral, ela está gravada, né? Nós não vamos ter nem acesso se ela foi ou não vista, ou por quem ela foi vista. Se ela foi vista com atenção, se ela foi vista integralmente, isso nós não temos. Mas, além disso, se houver a necessidade de uma questão de ordem, não haverá medida. Nós não teremos o que fazer. Né? Sobrará, enfim, os embargos posteriores, mas ainda assim, no momento do julgamento, não haverá como. E me parece que aqui há uma falha bastante grande, se quisermos, que leva a uma violação do devido processo, do contraditório, né, da ampla defesa e, obviamente, do artigo 133, que coloca o advogado como uma função essencial à justiça. E não só o advogado privado, isso que é importante também. Também os representantes da Fazenda poderiam querer se manifestar. E não podem. Por quê? Porque não há a chance de, no plenário virtual, vejam, fazer esse tipo de interrupção. Então, tudo isso para dizer o seguinte: ainda que a pandemia imponha limitações ao funcionamento do Poder Judiciário, o que nós não podemos fazer é transformar um instrumento que era usado para questões burocráticas e de menor importância, como era o plenário virtual, muito bem mencionado pelo Dr. Brigagão, era para decidir sobre, né, enfim, análise de agravo, sobre a repercussão geral, e transformá-lo num substituto à efetiva jurisdição constitucional. Isso nós não podemos aceitar. Efetivamente, o plenário virtual é uma violação aos mandamentos constitucionais do devido processo, do contraditório, da ampla defesa, da formação e da legitimidade de decisões deliberativas colegiadas e também do artigo 133, que garante um papel aos advogados. Então, com essas breves palavras, meu querido amigo Rafael Wagner, doutora Rosângela, eu agradeço a oportunidade e deixo, então, a recomendação desse artigo, que breve artigo que escrevi, onde essas ideias estão desenvolvidas com mais profundidade. E, obviamente, clamo a todos que, sempre que tiverem oportunidade, se manifestem contra o plenário virtual, que vem, de uma forma ou de outra, revolucionando, no mau sentido, o direito tributário brasileiro, vem apagando uma construção de 3 décadas de solidificação das garantias constitucionais, sempre para um lado. E esse é o nosso problema, né? Quando as decisões não são mais equilibradas, nós temos efetivamente um problema. Então, agradeço novamente e me coloco à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, pelas tuas palavras, pelas tuas considerações. Apenas deixar registrado que o artigo ao que o Dr. Pedro se refere, ele está publicado na revista Direito Tributário Atual, número 46, do IBDT, Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Ele pode ser obtido na internet e o título do artigo, deixa eu só abrir aqui. O título do artigo é Plenário Virtual em Matéria Tributária, Déficit Deliberativo e Violações Constitucionais. Tá? Então, disponível na revista Direito Tributário Atual do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, na revista 46, de dezembro de 2020. Os senhores podem acessá-lo na internet. Bom, passando então agora ao nosso último, mas não menos importante e relevante palestrante de hoje, Dr. Rafael Pandolfo, que é advogado, doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo,
coordenador do IBET no estado do Rio Grande do Sul, membro da Comissão Especial de Direito Tributário da nossa OAB do Rio Grande do Sul e do Conselho Federal da OAB Nacional, também da Comissão Tributária da OAB Nacional,